Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do FLF Cast. O FLF Cast é um canal de comunicação da Faculdade Luciano Feijão e é um espaço que permite diálogo sobre os assuntos acadêmicos. O FLF Cast sempre é gravado e disponibilizado nas plataformas da Faculdade Luciano Feijão e eu convido vocês já desde o início a seguir e a colocar as notificações lá no canal do YouTube da Faculdade Luciano Feijão. Esse é mais um episódio que vai para o portfólio dos vídeos do FLF Cast no canal do YouTube da Faculdade Luciano Feijão. Me chamo João Ricardo Holanda, sou professor do curso de Direito e eu estou à frente dos episódios do FLF Cast relacionados ao curso de Direito. Sejam muito bem-vindos, então, a mais um episódio do FLF Cast. Hoje, eu tenho a honra, a satisfação e o orgulho de receber aqui no FLF Cast o meu amigo, Dr. Rafael Ponte, advogado, secretário-geral adjunto da OAB Seccional Ceará e dentre outros atributos que daqui a pouco eu vou mencionar. Mas antes de apresentá-lo para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, eu vou fazer aqui um agradecimento inicial às pessoas que contribuem para que o FLF Cast seja possível. Eu vou agradecer aqui em especial à direção-geral da Faculdade Luciano Feijão, na pessoa da professora Márcia Jordana, também a coordenação do curso de Direito, na pessoa das professoras Renata Albuquerque e Kleber Rodrigues. Vou também agradecer ao pessoal da equipe técnica e da comunicação que fazem com que isso chegue até a vocês com toda a qualidade possível. E também quero agradecer à equipe de extensão e de pesquisa do FLF Cast que estão aqui presentes, o Denis, a Andresa, a Nayane e a Lígia. Então, dados os agradecimentos, feitos os agradecimentos, eu vou apresentar o nosso convidado que, se fosse público apenas de Sobral, dispensaria maiores apresentações, mas como o nosso público pode ser do mundo todo, Dr. Rafael, me permita para lhe apresentar com um mini currículo. O Dr. Rafael Ponte, ele é bacharel em Direito pela UVA, pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, é advogado militante, é especialista em Direito Processual, é mestrando em Educação pela Univale, atualmente é secretário-geral adjunto da OAB Seccional Ceará, é corregedor da OAB Seccional Ceará, foi presidente da OAB Subseção Sobral entre 2016 e 2021, já foi coordenador do Colégio de Presidentes da OAB Seccional Ceará entre 2019 e 2021, foi presidente de honra da Academia Sobralense de Letras Jurídicas entre 2016 e 2021, é membro da Academia Sobralense de Letras Jurídicas e hoje, inclusive, toma posse como presidente desta academia. Além disso, é membro do Instituto dos Advogados do Estado do Ceará. Então, um currículo bastante extenso. Rafael, eu tenho muita honra e muita satisfação de recebê-lo aqui no FLF Cast. Essa é uma ideia de comunicação, é uma ideia de trazer convidados aqui, de fato, para compartilhar a experiência jurídica, a experiência pessoal com os nossos alunos e com os nossos egressos. E pela leitura do seu mini currículo, deu para saber que você tem muito que compartilhar conosco. Então, seja muito bem-vindo à Faculdade Luciano Feijão, Rafael. Seja muito bem-vindo ao podcast da Faculdade Luciano Feijão. É uma honra recebê-lo. Eu quero agradecer em nome da instituição, da coordenação do curso, dos meninos que estão aí nos acompanhando aqui no projeto, porque realmente é uma satisfação muito grande tê-lo conosco. Eu quero dar alguns minutos para você apenas fazer as considerações iniciais para a gente depois começar um debate aqui muito livre, muito tranquilo sobre a sua experiência como advogado. Muito obrigado, professor João Ricardo, pelo convite para participar do FLF Cast. Isso. Certo? Desculpe. Dizer que é uma satisfação mais uma vez estar aqui na Faculdade Luciano Feijão, né, uma faculdade que eu me sinto realmente em casa, né, por toda a parceria, por todo o respeito recíproco, por todos os trabalhos que nós fizemos na época em que fui presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Sobral, também pelo trabalho que continuo fazendo agora na Seccional Ceará, né, a gente tem uma relação muito estreita, né, em breve estaremos aí levando os acadêmicos, os estudantes de Direito para o projeto OAB Experience, que é um projeto da nossa ESA, da nossa Escola Superior da Advocacia, onde as faculdades vão até a OAB para conhecer a estrutura da OAB, para conhecer os serviços da OAB, enfim, para conhecer o dia a dia da estrutura da nossa ordem. Então, esse carinho é muito grande. Eu aproveito aqui o ensejo para agradecer a professora Renata também pela atenção de sempre, a nossa coordenadora do curso, a professora Clébia, também a nossa diretora-geral, né, da faculdade, a professora Isabel, também que tem uma atenção e um carinho muito especial, né, por todos nós. Perfeito, Rafael. Muito prazer tê-lo aqui.
Bom, se eu fosse perguntar apenas o que eu não sei sobre o Rafael, talvez o episódio ficasse pequeno, porque eu conheço muito bem, é meu amigo pessoal, gente muito boa, gosto muito, tenho muita admiração. Mas eu preciso que você também se apresente sob outros pontos de vista, né? Claro. Inclusive ponto de vista pessoal. Assim, eu costumo fazer isso com todos os convidados que vêm aqui, fazer um pouco de rememorização sobre o que é que te trouxe ao direito, né? Enfim, isso, de certa forma, faz com que os nossos egressos e alunos tenham também essa inspiração de tentar entender o que é que os levou, o que é que os trouxe, na verdade, para o curso de Direito. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua experiência, sobre as tuas vivências enquanto ainda adolescente, entrando na vida adulta, o que é que te fez despertar o interesse no direito e como é que você virou advogado de carreira? Assim, a minha vida, o meu pai é servidor público, né? Da área do direito. E como servidor público, você não escolhe onde vai morar, onde vai trabalhar. Muitas vezes você é conduzido a várias cidades. Então, a minha história, assim, ela é bem intrigante por conta disso, porque nós moramos em várias cidades, né? Moramos no Crato, moramos em Granja, moramos em Fortaleza. E eu fiz a minha parte do ensino fundamental e médio, né, foi em Fortaleza, no Colégio 7 de Setembro. E eu acho que a minha grande referência para o direito foi o meu pai, né? Ele é formado em Direito, né? Exerceu a advocacia por um pequeno período, depois passando no concurso público para delegado de polícia. E foi a partir daí, acompanhando a vivência, acompanhando o dia a dia, né, que veio o meu interesse pelo direito, né? E aí inicialmente, né, a gente, na adolescência, muitas vezes, né, tenta resistir ao que é muito claro, e cheguei a fazer ainda administração de empresas, né, em Fortaleza, na época, e em seguida, né, vi que realmente a minha vocação, meu foco era o direito, mas eu não tinha, assim, aquele sentimento, embora meu pai seja a minha grande referência no direito, mas eu nunca tive a predisposição em exercer, em realizar concurso público. Eu sempre tive um interesse muito grande pela advocacia, sabe? Eu gostava muito de filmes, né? Eu gostava muito de filmes, e assim, a posição do advogado, a condição do advogado sempre me atraiu bastante, né? É tanto que, uma coisa curiosa, no início da faculdade, eu lembro, acho que de segundo, terceiro período, um professor perguntou na sala quem queria ser advogado, quem queria concurso público, quem queria ser professor, né? E naquele momento a grande maioria levantou a mão no momento do concurso público. E eu lembro até o outro colega, o doutor Marden Fontinelli, que hoje é advogado também militante, e eu não me lembro o terceiro, eu acho que foi o doutor Kennedy, que hoje também é advogado militante. Eu acho que nós três levantamos a mão naquele momento, logo no início, já dizendo da intenção e do interesse da advocacia, né? Eu acompanhava assim, de longe, claro, a gente não tinha um acesso tão grande à OAB naquela época, era uma coisa muito distante da faculdade em si, mas eu via na advocacia, quando eu assistia os filmes que a gente via, aqueles filmes principalmente americanos, onde a gente via o advogado na tribuna, né, fazendo aquela sustentação oral, aquela defesa, aquilo sempre me atraiu. E eu acho que foi isso que me inspirou, né, essas questões dos filmes, mas principalmente o direito, eu acho que a referência do meu pai, que levou também a minha irmã, né, que também é formada em Direito, é delegada de polícia também, advogou por um tempo, fez também, como eu, outras faculdades, né, ela fez jornalismo e também filosofia, então acabamos todos indo ao direito, muito pela referência do pai que a gente tem, né, assim, eu notava, a gente percebia, né, durante a nossa adolescência, né, a forma que ele trabalhava, a forma de se portar, de tratar bem as pessoas, de mesmo estando num ambiente complicado, às vezes tem uma delegacia de polícia, né, tratar as pessoas com dignidade, e isso chamava muita atenção da gente. Perfeito, eu quero inclusive registrar um abraço para o Dr. Herbert Ponte, né, um abraço para a Caroline, um abraço para o Kennedy, o Marden, né, todo mundo que você mencionou aí, pessoas muito, muito honradas nas profissões que fazem. Rafael, mas assim, o Dr. Herbert, delegado de polícia, servidor público e tal, enfim, tua inspiração para a advocacia veio com os filmes, veio com a história do advogado se portar, como é que se porta com as pessoas, como você acabou de mencionar. Mas assim, como foi sair da faculdade para o mercado de trabalho? Quais foram as tuas principais dificuldades, até para os nossos alunos e egressos entenderem
o que é que esperam eles no mercado de trabalho, né? Como é que tu conseguiu se firmar de fato na advocacia? Eu sempre fui muito inquieto. Desde a faculdade eu sempre fui muito ativo, sabe? Eu gostava muito de estudar, mas principalmente da prática. Então, desde o início da faculdade, que eu estagiei muito, né? Eu estagiei no Ministério Público, eu estagiei nas secretarias, no cartório eleitoral, no DECOM, enfim. Eu experimentei um pouco de tudo. E é uma dica aí para os alunos, né? É uma né? dica, né, para os alunos do direito que façam estágio, né? Que diversifiquem, não, porque eu estou gostando daqui, eu vou ficar aqui, não. Experimentem a secretaria, é muito mecânico, mas é importante para a gente, quando estiver na advocacia, conhecer como é que é o trâmite dentro da secretaria. É importante a gente conhecer o escritório de advocacia, e na época eu tive a oportunidade de estagiar no escritório de advocacia. É importante conhecer os trabalhos do Ministério Público, do próprio cartório eleitoral, sim, que é uma matéria que eu gosto bastante, o direito eleitoral, e talvez essa época me influenciou nesse sentido, né? O próprio DECOM, naquela época a gente já fazia conciliação, tentando resolver as demandas sem a judicialização, né? Naquela época a gente já pensava nisso, e eu trabalhei na época com a doutora Ivone, que é uma pessoa, né, uma promotora de justiça que hoje está aposentada, mas que tem um espírito de conciliação muito, muito presente, e eu aprendi muito naquele momento. Então, assim, essa parte, né, referente à prática, ela sempre foi muito importante para mim. Em relação... eu também tive uma experiência que eu considero uma das maiores assim, da minha vida. Eu fui convidado, à época, para ser diretor adjunto da Penitenciária Industrial Regional de Sobral. Eu tinha 22 anos, né, eu era acadêmico, estudante de Direito, e essa foi uma experiência... Isso no início da Penitenciária também, né? No início também, né? Era uma gestão compartilhada, certo? Era uma gestão de Estado e uma empresa privada, né? Esse modelo, na minha visão, né, era um modelo que funcionava, porque você tinha ali uma facilidade de recursos para ressocializar, né, para criar oportunidades dentro dos presídios, e a partir dali, né, aqueles presos realmente conseguissem um emprego fora, até por conta de uma experiência dentro. Nós tínhamos as salas de aulas, nós tínhamos fábricas de botas, aquelas botas para construção civil, sim. Nós tínhamos a padaria, nós tínhamos o artesanato. Então, naquela época, assim, foi uma experiência muito válida para mim, porque um jovem acadêmico de direito tem uma experiência administrativa, uma experiência de gestão, né, uma experiência de ressocialização, né, e esse acabou sendo o meu tema, né, do TCC na época, né, foi justamente a legislação nova que passou a figurar naquela época, da progressão de regime nos crimes hediondos, né, a gente teve uma legislação, uma alteração na legislação, e isso me inspirou. Então, um pouco da advocacia também veio daquela época, da minha, vamos dizer assim, da minha afirmação enquanto advogado, porque eu vi os advogados, né, da própria penitenciária, que a penitenciária tinha advogados contratados, eu acho que hoje ainda existe essa figura lá, e eu via, né, o esforço dos advogados, o atendimento aos presos, tentando trazer, né, olhar, organizar os processos, tentando ver se algum daqueles presos estavam, isso era prioridade para mim, ver se aqueles presos estavam, né, precisando de algum benefício, né, seja da família, através do auxílio à reclusão, seja também através da progressão de regime. E eu já tinha aquela visão de acadêmico de direito, que queria ser advogado, e assim, a gente tinha uma atenção muito especial com a advocacia, né? A gente vê hoje uma dificuldade, eu como advogado, a gente sabe a dificuldade, embora não atue na área criminal, a gente sabe a dificuldade do advogado, da advogada, para entrar nos presídios, para atender os presos, para exercer o seu mistério. E naquela época era o contrário, justamente o contrário. A gente tinha um respeito, uma admiração pela advocacia, porque é um profissional, né, seja homem ou mulher, advogado ou advogado, que está fazendo o seu trabalho, né, e está defendendo o direito. Sim. Não se pode, eu noto isso muito hoje na postura da Secretaria de Administração Penitenciária, querendo criminalizar o exercício da advocacia. Né? O cliente cometeu um crime, tudo bem, ele vai ser punido, ele vai responder um processo. O advogado, ele não tem nenhuma relação com o crime. Sim, sim. Né? A relação do advogado realmente é defender, né, o direito, a ampla defesa, o contraditório, enfim. Então, esse momento foi um momento muito especial que me influenciou muito na minha vida, né? Eu tive que tomar uma decisão, porque eu terminei a faculdade, aí eu tinha que decidir se eu ficava no serviço público, se eu exercia a advocacia. Mas como eu já vinha, como eu lhe disse, né, com esse pensamento realmente de advogar, né, eu já era casado naquela época, né, um fator importante. Casou jovem, né? Então. Eu casei jovem, eu tinha 24 anos, se não me falha a memória, eu tenho 15 anos de casado.
E naquela época eu tinha que me preocupar com a minha esposa também, né? Com a Sim. família. Eu não tinha filhos, mas eu tinha que me preocupar. Será que eu deixo o concurso, né? Eu deixo a minha função pública, né? E vou exercer a advocacia assim do nada, né? Sem nenhuma perspectiva. E foi aí que eu disse, eu tenho que tomar uma decisão. Aqui eu não cresço. Aqui o máximo que eu vou fazer é assumir a direção. E eu acredito que assim, é uma coisa, aqui é uma experiência passageira na minha vida. E aí eu, na época, busquei, né, várias pessoas, né, e colegas, advogados, e tentando conseguir um contrato fixo, né, porque a gente tinha um salário, né, razoável naquela época, e como eu já tinha família, a gente tinha que se preocupar com isso. E na época eu consegui uma oportunidade na Câmara Municipal de Sobral, né, na época o presidente da Câmara era o Hermenegildo, eu fiz uma visita, e mostrei meu currículo, disse que ia começar, né, na advocacia, que ia pedir exoneração, ele me deu essa oportunidade, e a partir daí eu pedi a exoneração do cargo e comecei a advogar, certo? Eu tive a oportunidade também de conhecer o Dr. José Inácio Linhares, né, que a gente tem uma sociedade, né, no escritório até hoje, né, uma sociedade que vem aí há praticamente 14 anos, né, então ele também me deu essa mão. Na época ele tinha um sócio que era o Dr. Júnior Balreira, que hoje é vereador do município de Sobral, e o Júnior Balreira já estava com essa perspectiva de política, né, e acabou, né, perguntando se eu queria ficar com o escritório, com a mobília, né, com a parte dele dentro do escritório. E a partir daquele momento eu aceitei o convite do Dr. José Inácio, também a sessão através do Dr. Júnior Balreira, e comecei a advocacia. Né, e a advocacia ela é muito desafiadora. Né, eu costumo dizer que você realmente tem que ter o sangue no olho, você tem que ter a disposição, a coragem, você tem que estudar muito, né, principalmente os casos concretos. Mas eu atribuo, né, ao meu início de advocacia, né, claro, todos nós temos dificuldades. Nós temos, inclusive, uma pesquisa na OAB que os 5 primeiros anos são anos difíceis, são anos de concretização, de construção, na verdade, de um nome, né, de um histórico. Então, eu sempre fui muito focado, João Ricardo. Professor João Ricardo, eu sempre fui muito focado. Eu tinha uma visão, assim, que a advocacia ela não pode ser generalista desde aquela época, que é uma coisa que a gente está falando hoje, mas desde aquela época eu já tinha essa visão. Então, o que é que eu fiz, né? Claro que naquele primeiro momento a gente vai atendendo todas as demandas que aparecem, até porque a gente está iniciando, mas eu sempre... construir o nome, né? Mas eu pensei em criar um nicho, né? Naquele tempo, a sociedade, os empresários sobralenses, eles não tinham a cultura, né, de ter um advogado, ter um escritório de advocacia contratado, né, para dirimir não só a parte de judicialização, né, a parte judicial, mas também a parte pré-judicial, né, a parte de assessoria mesmo jurídica. Para evitar o processo. Para evitar que o processo aconteça. Então, eu comecei a trabalhar esse nicho. Né, eu comecei a focar nesse nicho, comecei a visitar alguns empresários, a passar essa ideia, né, da importância de ter uma advocacia preventiva, né, de ter um advogado ali para dirimir, né, as suas dúvidas, né, para organizar, né, a questão, por exemplo, de trabalhista nas empresas, para dar essa assessoria preventiva. E isso foi um trabalho de formiguinha, com trabalho de visita, com trabalho de resultados, foi criando uma certa, vamos dizer assim, uma certa referência. Naquela época, eu lembro que só quem fazia isso, estava também com pouco tempo fazendo isso, era o Dr. Domingos Ponte, um advogado mais antigo, mais experiente, mas ele também já tinha essa visão. E quando eu vi esse mercado, que era um mercado que eu achei interessante, que eu comecei a estudar, me especializar, né, eu vi naquela oportunidade a oportunidade realmente de construir o meu escritório com base nessa premissa, né, de atendimento às empresas, né, de ter esse contato com os empresários e auxiliá-los realmente em todas as demandas. E aí, o meu escritório hoje, ele atende, o grande nicho do meu escritório hoje é a parte empresarial, mas é a parte empresarial como um todo. O cliente empresarial, né, ele chega no escritório e sai realmente atendido em sua demanda, seja na área tributária, né, seja na área trabalhista, seja na área contratual, né, enfim, a gente faz realmente uma assessoria completa. Se tiver um problema criminal dentro da empresa, a gente também acompanha. Então, a ideia do escritório, o nicho do escritório é esse. Claro que a gente não também, eu costumo dizer, que a advocacia é muito dinâmica. Você não pode, eu sou especialista nisso, eu me especializei nisso, e as outras coisas, quando lhe procurarem. Para isso, a gente tem as parcerias. Para isso, a gente tem as pessoas de confiança, que a gente sabe que tem uma credibilidade no mercado, e a gente faz parcerias. E eu sempre digo para os jovens advogados, para os clientes, sempre contrato de honorários.
para os parceiros, contrato de parceria. Tanto que eu sempre disponibilizo para os colegas um contrato que a gente construiu, eu e outro colega advogado, nós construímos um contrato de parceria porque é importante. Porque está escrito no papel, a gente não vai esquecer. Eu costumo dizer que às vezes você faz o negócio de boca, né? Você fecha o contrato de boca, tanto de parceria como de... E no final a coisa não dá certo. Muitas vezes o cliente acha, você está ganhando muito, mas ele não viu, não lembra naquele momento do esforço que o advogado fez em todo o processo, né? Um processo muitas vezes complexo, onde você peticiona várias vezes, você despacha várias vezes, você vai muitas vezes, né, realizar diligência. Briga com a né? internet, com o balcão virtual. Exatamente. Então, assim, e os clientes, eles têm, né, até por serem leigos, a grande maioria, eles têm uma resistência muito grande em saber, professor João Ricardo, a diferença entre o honorário sucumbencial e o honorário contratual, né? E quando junta os dois, acaba aproximando um pouco, em algumas situações, claro, concretas, do que o cliente está recebendo, né? Mas aí a gente explica e isso tem que estar previsto no contrato. Eu sempre digo, porque a partir do momento que não está, gera dúvida, né? Você falou isso, você não falou. Tanto do contrato de parceria também, para que não se perca uma amizade, muitas vezes, um negócio, né, feito de boca, a gente sempre indica que isso seja realizado. Então, assim, o que é que eu deixaria aqui de mensagem para quem está começando, para quem está na faculdade? Focar no nicho, na advocacia. No início, claro, a gente faz um pouco de tudo, mas sempre focar no nicho. E o que eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade de falar nas universidades, também para jovens advogados e advogadas. O advogado de hoje ele tem que pensar fora da caixa. Porque o que a gente vê muito na advocacia, quando sai da faculdade, quando passa na OAB, o que é que a gente visualiza? Trabalho, direito do trabalho, previdenciário e penal. Por quê? Porque o previdenciário, né, se você tiver um volume bom, ele vai dar um retorno bom. O trabalhista, você muitas vezes consegue fazer acordo e já recebe de imediato. O penal também, muitas vezes você já recebe de imediato, pelo menos. Na hora da agonia, né? Então tem que receber. Parte. Só que aquilo ali, o que é que está acontecendo? Hoje nós temos 1.300.000 advogados e advogadas no Brasil. E esse mercado pode ser que em algum momento ele fique saturado. Então, eu sempre digo, vamos pensar fora da caixa. Nós temos aí o direito, né, a questão extrajudicial, né, que é muito importante, é muito relevante. E a gente tem que pensar isso. A gente tem o direito médico, que era um nicho que eu estava vendo agora recentemente. Os médicos, estudo seu irmão, né, formou-se agora, né, se não me falha a memória, em medicina. E os médicos, eles estudam muito. Mas muitas vezes a vida deles é muito corrida, em plantões, em atendimento. Então, esse médico ele tem que ter um advogado, uma assessoria jurídica especializada, né, para que possa construir a questão de formulário de atendimento, a questão do atendimento pelo WhatsApp, deixar isso bem delimitado, a questão eu já tive clientes, situações, eu não vou falar o nome, né, para não comprometer a ética, mas que teve que responder um processo disciplinar no Conselho de Ética de Medicina, porque esqueceu de dar a saída do paciente naquele momento. Então, tem algumas regras que estão atreladas ao Conselho de Ética, que é importante essa assessoria jurídica para que o médico esteja realmente consciente, né, que sejam criados formulários de atendimento, formulários para que eles tenham realmente essa segurança jurídica, para que não tenham problemas após. Então, assim, nós temos vários nichos. O direito internacional, quando eu falo isso, as pessoas às vezes pensam que está muito longe da gente, mas não está. Agora mesmo, eu participei de um processo onde um das partes era um francês, né, lá em Jijoca de Jericoacoara. E eu tive que me socorrer de um advogado de Fortaleza, porque aqui na região nós não tínhamos um advogado especialista no direito internacional. Então, um nicho que nós estamos perdendo. Direito ambiental, direito empresarial, tributário, enfim, tem várias... Por exemplo, tributário em si. A gente tem aqui em Sobral alguns especialistas, mas eu ainda acho um nicho que ainda é muito reduzido. O próprio eleitoral, né? O próprio eleitoral, né? A gente tem o Diego e mais alguns que estão ali, né? Advogando, mas sem aquela especialidade, vamos dizer assim. Aí o que é que acontece? A gente está deixando de ter aqui em Sobral advogados e advogadas qualificados naquela área específica e levando esse mercado para Fortaleza. O que eu vejo muito do que você falou agora e muito no direito eleitoral que a gente vê é isso. Nas campanhas, advogados e advogadas de Fortaleza vindo advogar em Sobral. E na região toda, né? Na região toda. Quando eu falo de Sobral, a gente fala da região norte, né? São muitos municípios, né? E se você avaliar as eleições estaduais e municipais, né? E aí a gente tem que trazer profissionais de outras regiões
para cá, porque a gente não tem o interesse da advocacia nessas áreas, né? E aí há muitas pessoas, eu acho interessante o direito eleitoral, e o seu irmão é especialista nisso, doutor Diego Pote, né? Porque as pessoas pensam que o direito eleitoral é só no período da eleição. E não gente. Tem todo tem uns atos preparatórios, você tem as defesas que você tem que fazer das ações. E vai chegando uma nova eleição, tá ainda prestando conta de partido, de campanha, de etc. Para prestação de conta do candidato tem que ter a supervisão, a assinatura de um advogado. Então, assim, a gente tem que pensar fora da caixa, a gente tem que pensar na advocacia também. Eu sempre digo isso, viu, professor João Ricardo? A importância de pensar na advocacia, certo? De forma realmente empreendedora. Né, a advocacia como uma empresa. Sim. Porque aquele advogado, aquela advogada que está no seu escritório, sentadinho, com a sua secretária ali na recepção, esperando o cliente entrar, cliente não vai entrar. Certo? O cliente não vai entrar. Então, assim, a gente tem que ter gestão de escritório. Eu sempre digo isso, lá no meu escritório a gente faz reuniões quinzenais com a equipe, né, para que a gente possa alinhar. A gente tem que ter um sistema, o escritório hoje tem que ter um sistema, e a OAB oferece isso gratuito para a Jovem Advocacia. A gente tem um PROMAD, é um sistema que é gratuito até o 3º ano de advocacia. Então, você tem que ter no seu escritório, no mínimo, um sistema com controle de prazo, com controle de tarefas, né, com arquivamento de contratos e honorários, arquivamento de contratos e parcerias. Você tem que entender um pouquinho no escritório de gestão, principalmente na área de finanças, porque o escritório, eu sempre digo, você não pode pensar no cliente, eu vou fechar esse contrato, porque se eu não fechar, outra pessoa vai fechar. Isso não existe. Você tem que pensar primeiro, quando você está tratando de escritório, no custo do escritório. É importante que você tenha, eu sempre digo, o custo do escritório na mão. Você tem que ter a noção. Quanto é que custa o meu escritório, Linhares e Ponte Advocacia? Então, a partir desse custo, é que você vai pensar na precificação. E aí existem, eu sempre digo, né, que existem várias, eu uso uma regra, né, em relação à precificação, que isso é muito difícil para quem está começando. Eu já tive essa dificuldade, né, tive a satisfação de ter o doutor Zé Inácio, que era um colega que já tinha 5 anos de advocacia, já me ajudou muito nesse início, mas é um fato, é uma dificuldade a precificação. Então, o que é que eu faço hoje? Eu tenho o custo do escritório, ele está embutido na precificação, eu vou lá na tabela da OAB, professor João Ricardo, olho quanto é que é aquele custo, aquele processo, olho a capacidade financeira do cliente, se é um cliente que tem uma capacidade financeira maior ou menor, a gente avalia isso também, e a complexidade do processo. Pondera tudo. Então, você pondera tudo e chega a um valor, um denominador comum. É importante que isso seja feito. Não adianta eu dizer, eu vou pegar porque o colega, se eu não pegar o colega, isso não, você vai se arrepender. Eu já me arrependi, confesso a vocês, eu já me arrependi no começo da carreira de pegar alguns processos, de fechar alguns contratos, porque eu não fazia isso no começo da carreira. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, tinha processo que no final ele não se pagava. Ele já estava criando um déficit para o escritório. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o escritório, como não vende produtos, como a gente não tem um custo de produtos, acha que ali tudo é gratuito, que não tem uma estrutura por trás. Mas você tem, né, a estrutura do seu escritório. Você está vendendo o que é mais caro para você, que é a sua inteligência, o seu tempo, né? Não, a sua dedicação. E além disso, hoje nos escritórios a gente tem um custo alto. O custo de aluguel, o custo de energia, o custo de um bom sistema, um bom estagiário, estagiários, advogados e advogadas contratados. Quando o escritório vai crescendo um pouquinho, você tem que expandir, você tem que ter essa visão de expansão. Aquilo é um negócio. Você não pode, muitas vezes, eu vejo alguns colegas ficam sozinhos ali e deixam de ter oportunidades. Porque não confiam, não delegam, não tem o espírito de gestão. A gente tem que ter o espírito de gestão, a gente tem que delegar, a gente tem que confiar nas pessoas. Né? Claro que a gente tem que criar, né, como eu lhe disse, a gente tem que ter ali mecanismos de organização do escritório, controle de prazo. A gente não pode, eu sempre digo que a advogada que perde prazo está fadada ao insucesso. Isso é o que tem mais importante na advocacia, seja o controle de prazo. Né? Então é importante que a gente tenha essa gestão de escritório para que o escritório tenha sucesso. Agora sim, doutor Rafael, tudo que você falou tem a ver com uma experiência que, obviamente, lhe escutando no podcast, o nosso egresso, o nosso aluno, vai conseguir chamar a atenção dele de alguma forma, mas volta ao que a gente falou no início da importância de estagiar. Isso. Da importância de você estar nos escritórios estagiando, de você estagiar na comarca, de você estagiar com o MP, com a defensoria, com o advogado, porque isso tudo tem a ver com a sua experiência pessoal, né, sobre a coisa. Quando você sente ali na pele, você consegue aprender melhor. Então, eu vivo falando aqui para os meus
os meus alunos exatamente isso. Eu disse, pessoal, vocês têm que começar a estagiar do jeito que puder, do jeito que for e aonde for. E buscar outras alternativas de estágio. Justamente também para abrir o olhar para outros nichos, como você falou aí. Eu sou professor aqui de empresarial, de eleitoral, já fui de ambiental, trabalho na área ambiental e vivo falando para o pessoal, não tem advogado suficiente para demanda nessas áreas. Não tem. E se você quiser sair daqui olhando apenas para essas áreas que todo mundo está vendo, bom, você vai ficar assim como todo mundo. Você não vai conseguir estabelecer um padrão da sua advocacia. Então, eu achei muito importante a sua fala nesse sentido, de você abrir o olho para o aluno estagiar e abrir o olho também para o aluno observar outras situações. Esses dias, um aluno meu frustrado com o resultado da OAB da segunda fase, porque tinha escolhido o trabalhista. Eu até brinquei aqui com um dos nossos convidados, o desembargador Clóvis, dizendo que o mosquito do trabalhista contaminou os alunos da faculdade. Né? Na minha época era penal, todo mundo ia para penal na segunda fase. Hoje é trabalhista, todo mundo tá... Né? E aí ele frustrado, explicando e tal, eu disse, cara, mas por que tu fez trabalhista? Não, eu fiz trabalhista porque todo mundo fez trabalhista. Tá, então tudo bem. Você vai passar 2 meses estudando para uma prova de segunda fase, você precisa estudar o que você gosta de estudar. Exatamente. O que você mais gosta de estudar. Se você pegar qualquer coisa, porque tá todo mundo fazendo, bom, pode até dar certo. Mas a chance de dar errado aumenta bastante. Também concordo. Doutor Rafael, vamos lá. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso ainda, mas já vou jogar a próxima pergunta. Você pode comentar e depois logo responder. Você já começa na advocacia sócio com o doutor José Inácio, um abraço para o doutor Zé. E logo depois, eu não sei exatamente qual foi o exato momento, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência de como você entrou para a política da OAB, né? Assim, como é que você se tornou alguém que foi conduzido pelos próprios colegas à presidência da OAB em algum momento? Esse fato é interessante porque, assim, na faculdade eu sempre fui um aluno muito prático. Né? Eu nunca participei do movimento estudantil, isso é fato. Né? Naquela época tinha essa questão dos estágios que eu via como prioridade, tinha a questão dessa oportunidade que eu tive na Secretaria de Justiça, mas na OAB, e isso é uma gratidão que eu tenho à OAB, eu me encontrei na questão do trabalho institucional. Então, quando eu fiz a minha solenidade de juramento, que eu até fiz na época, foi o presidente doutor Hélio Leitão, que hoje é conselheiro federal da OAB, que fez a minha tomada de compromisso lá em Fortaleza, eu comecei a advogar, como eu disse, no escritório do doutor José Inácio, e coincidentemente o doutor José Inácio era candidato na época à presidência da OAB. Foi naquela época. Né, já foi naquela época que eu... Zé, né? E aí ele me convidou para participar de uma comissão da OAB, na época. E aí eu comecei a participar, depois eu fui gostando, né, do movimento de classe, do movimento de OAB, fui vice-presidente de uma comissão, depois fui presidente de uma comissão, né, direito difusos e coletivos na época. E aí eu comecei realmente a gostar desse trabalho institucional. Por quê? Porque esse trabalho institucional ele tem dois aspectos muito importantes. O mais importante que eu acho é a questão do fortalecimento institucional. Eu via que através do meu trabalho, por exemplo, eu fui da Comissão de Defesa de Prerrogativa, na época eu comecei, e através desse meu trabalho na Comissão de Defesa de Prerrogativa, eu conseguia, né, no dia a dia, no exercício da advocacia, né, a gente conseguia respeito das demais autoridades, das autoridades constituídas, né, acesso aos inquéritos nas delegacias, acesso aos processos, naquela época eram processos físicos, nos fóruns, né, que eram dificuldade. Então eu via que esse trabalho institucional, ele fortalecia o nosso exercício. E a partir daí eu comecei a me interessar, porque eu sempre fui muito aguerrido, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar assim, em prol de uma coletividade, eu sempre tive esse perfil. Né? E a OAB, realmente, eu me encontrei, né? E participei ativamente desde o primeiro ano de advocacia, eu sempre entrei no movimento de comissões, né? E fui convidado depois, posteriormente, para a presidência da CAAS, que na época não era presidência, era delegacia. Então nós eu implantei a CAAS, não existia no interior do estado, foram os primeiros movimentos de CAAS no interior do estado, e eu implantei a delegacia da CAAS em Sobral, foi um grande desafio, né? E a CAAS, explicando aqui para quem está nos assistindo, é a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, é a parte assistencial da OAB, né? A parte que a gente cuida da advocacia, através de convênios de desconto, através de atendimento odontológico, através também da estruturação das salas de apoio, né, que a gente faz essa parceria com a OAB e fornece os equipamentos, né, a questão do hotel de trânsito, que é um benefício muito importante da Caixa de Assistência. Eu vou fazer uma audiência, por exemplo, em Juazeiro, eu tenho direito a pelo menos 10 diárias anuais, através da CAAS, gratuita. Então, assim,
nós começamos a implantar. E aí eu fui reconduzido, né? E através desse meu trabalho, como foi um trabalho reconhecido pela advocacia, né, nós nos credenciamos a concorrer a primeira vez à presidência da OAB. Então, fui candidato a primeira vez. Foi em que ano, Rafael? Foi em 2016. 2015, né, a eleição, sim, né? sim. E eu assumi em 2016. Né? Foi um desafio muito grande, porque eu agradeço até a OAB, porque na faculdade, apesar dessa minha proatividade, eu era muito tímido. Eu tinha uma timidez, assim, na apresentação de trabalhos, né? Na apresentação da monografia. Eu sempre ficava, eu sabia do conteúdo, mas eu tinha aquela tensão. E a OAB, através desse movimento, da gente estar nos cursos, participando, da gente estar falando sempre em público, isso Você só destrava fazendo, né? Importante Exatamente, dizer, você só aprende, eu costumo dizer, Rafael, qual é a regra? Não tem regra. Ah, tem perfil? Não tem perfil. Todo mundo pode um dia, né, estar ali dando aula, falando bem, claro que você tem que ter um conteúdo mínimo, né, para fazer isso, mas a gente só aprende realmente fazendo. Eu tenho certeza que a sua primeira aula é diferente da aula que você está ministrando hoje na faculdade. Então, isso, para mim, foi muito importante. A OAB me deu, vamos dizer assim, me trouxe o que faltava. Porque na advocacia, você tem que ter essa... Assim, você trabalha, claro, com direito. Existem advogados que só gostam de peticionar, que não gostam de despachar, mas você tem que fazer uma sustentação oral, você tem que se comunicar bem. Então, eu agradeço ao OAB essa experiência, essa expertise, porque naquela época mesmo, como eu acompanhava, né, a diretoria da OAB, a gente ia para reuniões no tribunal já, né, com o presidente do tribunal, então a gente tinha que dialogar, a gente tinha que mostrar os problemas, as dificuldades da advocacia, e todo esse trabalho na CAAS, nas comissões, eu costumo dizer que a OAB é degrau por degrau, a gente tem que vir lá de baixo, trabalhando, se credenciando, e a partir daí veio, né, esse convite, na época, pelo Dr. José Inácio, para a minha candidatura à eleição da OAB. Né? Foi uma eleição difícil, né? Nós conseguimos a vitória no final, e aí fizemos um trabalho, na minha visão, revolucionário. Né? Nós criamos aí mais de 20 salas de apoio em todas as comarcas vinculadas à subseção e também aqui em Sobral. Né? Nós trabalhamos muito forte na defesa de prerrogativa, na qualificação da advocacia, na parte estrutural como um todo, e isso me credenciou à reeleição. Né? E a reeleição já aí foi uma vitória bem expressiva à época, porque eu costumo dizer que foi o reconhecimento da primeira gestão. Né? E assim, por que foi importante na minha vida esse trajeto, essa escada? Porque no segundo mandato, como presidente da OAB, como eu já estava, vamos dizer assim, com uma certa experiência, eu fui convidado, como você diz aí na minha própria mini currículo, para ser, né, o coordenador do Colégio de Presidentes. Então, né, através dessa experiência, eu pude coordenar todas as subseções do estado do Ceará. Na época nós tínhamos 16, se não me falha a memória, subseções. Uma grande responsabilidade. Né, uma grande responsabilidade à época, né, que me foi delegada pelos presidentes, né, de subseção e também pelo presidente Erinaldo. E isso me credenciou vamos dizer assim, a montar uma grande conjuntura de apoio, né, à reeleição do presidente Erinaldo, e também me levou, né, à diretoria da OAB Ceará, que em 90 anos nós nunca tivemos um advogado residente do interior, que seja realmente do interior, entre os 5 diretores da OAB. Né? Isso é importante, é um precedente que nós abrimos, e é um precedente que eu já disse para o presidente Erinaldo, que a gente não vai abrir mão, certo? É daqui para frente, é daqui para mais. Então, se nós temos um representante, por que não ter 2? Na diretoria da OAB Ceará, sim, é um sonho. Mas aí, o que é que a gente não pode deixar de ter? Né? Então, nós criamos, através desse movimento de ordem, desse trabalho que a gente fez, né, em todo o interior do estado do Ceará, essa referência, que não foi só para a OAB, porque nós tivemos também, através disso, articulações para que a Caixa de Assistência e sua diretoria estadual tivesse um representante na diretoria do interior, que é uma colega de Itapipoca, e nós tivemos também, na Escola Superior da Advocacia, também um representante do interior que pegamos ali da região do Cariri, né, que é o colega Elter Dias. Então, hoje nós temos uma presença, vamos dizer assim, efetiva de colegas do interior do estado, que entendem as dificuldades, que é diferente. Existe, as pessoas querem dizer que não existe, mas existem diferenças. É totalmente diferente, né? A advocacia Existia um abismo muito maior, nós estamos diminuindo, a nossa função lá é diminuir esse abismo, a gente tentar, né, fazer com que o advogado do interior tenha as mesmas condições de trabalho da advocacia da capital. Esse abismo, essa distância
tem diminuído bastante, mas isso só acontece com fortalecimento, isso só acontece com interesse, e aí eu faço convite aos colegas, aos acadêmicos que estão saindo, aos colegas que estão entrando, a ter esse interesse institucional, certo? A participar do movimento de OAB, né? A pensar na OAB, no fortalecimento da OAB como uma forma de fortalecimento do seu escritório, porque você acaba sim colhendo os frutos desse trabalho, e a gente tem que sempre estimular novas lideranças. Fortalecer a nossa profissão, né? Com certeza, com certeza. E a gente tem que estimular as novas lideranças. E as novas lideranças saem daqui, da academia. Sim. É a partir daqui. Os colegas que fazem parte desses movimentos, centro acadêmico, os que não fazem parte também, como eu, que me encontrei na UAB, né, que tenham essa predisposição, né, em trabalhar voluntariamente. Ah, Rafael, é voluntário, mas você ganha. Acaba tendo um ganho, é um ganho institucional tão grande que vai lhe beneficiar no exercício profissional, no dia a dia. A advocacia tem a ver com você conhecer pessoas. Exatamente. Estar perto de pessoas. E o trabalho institucional faz isso com você. Isso também acontece. Eu costumo dizer que, por exemplo, já aconteceu de colegas aqui, que eu disse, vá participar da comissão na OAB Ceará e tal, e o colega, não, vou topar, vou participar e tal. E já aconteceu de colegas de Fortaleza, que estão na comissão, lembrarem desse colega de Sobral e dizer, rapaz, eu tenho uma audiência trabalhista aí, faz para mim. Então, essa relação também nas comissões, ela cria um network, ela cria também parcerias. Possibilidade de parcerias, né? Exatamente. Eu tenho certeza que o sistema OAB já deve ter criado aí no Brasil inteiro vários sócios, várias pessoas que se conheceram, colegas que se conheceram através da instituição e a partir dali criaram uma afinidade, né? Criaram ali uma afinidade não só de amizade, mas principalmente de negócio e construíram inclusive aí grandes pessoas de cidades diferentes, de estados diferentes. Isso exatamente. Tem hoje, sido cada vez mais aproximado. Hoje, com a questão, professor João Ricardo, da virtualização, sim. Você consegue advogar, atender clientes até fora do Brasil. Né? Eu já tive uma cliente aqui, uma experiência em Portugal, que a cliente precisou de alguns documentos aqui no estado do Ceará, e eu fui indicado por outro cliente e acabou que a gente fez um trabalho, né, atendendo essa pessoa que estava em outro país, e todo o atendimento foi feito de forma virtual. Isso pode acontecer, né? O mundo é globalizado aí, a gente tem realmente uma facilidade hoje de estar em vários lugares, né, sem ser fisicamente, né? Então, assim, hoje por exemplo, eu já fiz, falando um pouquinho da minha agenda aqui de hoje, eu já fiz 8h30 da manhã um juramento virtual de colegas, um compromisso, solenidade, juramento de colegas jovens advogados, que eram em Fortaleza, eles estavam todos virtual, mas de Fortaleza, porque quem faz, o presidente Erinaldo tem uma agenda muito intensa, ele só faz os presenciais, e os virtuais são os diretores, né, os 4 diretores que se revezam. E, geralmente, quem tem feito muito esse juramento sou eu. Então, 8h30 da manhã a gente fez isso, 9 horas da manhã a gente já estava no programa de rádio, em seguida já fui organizar ali uma parte, né, do escritório, algumas pendências que tinham, já direcionar para a equipe. Depois fui até o município de Granja, onde atendi um advogado na defesa de prerrogativa. A gente fez esse acompanhamento pessoalmente. Agora já estou com você aqui, mais tarde estarei na academia. A gente entra para o próximo assunto, né? Exatamente. Então, assim, a vida da advocacia é uma mensagem que eu deixo, ela é dinâmica. Você não para. Quem gosta de advogar, quem quer advogar, tem que estar consciente disso, que a advocacia é dinâmica, que a gente não para e que essa proatividade ela tem que ser constante para que você tenha sucesso na profissão. Muito bem, quero lhe parabenizar, doutor Rafael, pelos mandatos, inclusive o que você ainda exerce na seccional do Ceará, e por mais um, né? Diante de tantos assuntos aqui, a gente até esquece que o tempo passa, né? Mas temos um assunto, hoje o doutor Rafael assume como presidente da Academia Sobralense de Letras Jurídicas. Hoje, 8 de novembro de 23, o doutor Rafael está assumindo a presidência daquela academia. E aí eu quero, doutor Rafael, que você fale um pouco sobre essa experiência, de como foi eleito para a academia e quais são os seus projetos para a Academia Sobralense de Letras Jurídicas. Parabéns mais uma vez. Obrigado. A academia, ela surgiu na minha vida, vamos dizer assim, a Academia Sobralense de Letras Jurídicas, em 2016. Né, quando eu assumi a presidência da OAB, o presidente de honra da academia, ele é o presidente da OAB de Sobral. Existe um presidente e existe o presidente de honra. Então, naquele momento, né, eu fui convocado a assumir a presidência de honra. Foi em 2016, né, justamente quando eu assumi a presidência da OAB pela primeira vez. Então, a partir dali me veio o interesse, né, em participar. Aí eu sempre participava como presidente de honra de todas as reuniões, né, eu gostava, né, de acompanhar aquele movimento. E aí, em 2017, surgiu o edital,
né, de convocação, e surgiram 3 vagas naquele momento. Eu me inscrevi para uma das vagas, e fui, né, eleito por unanimidade. Acho que foi a única unanimidade entre os candidatos ali naquele momento. E passei a efetivamente ser membro da Academia Sobralense de Letras Jurídicas. E a partir dali a gente deu todo o suporte, tanto o suporte institucional através da OAB, como também o suporte como membro, né? Sim. Meu patrono é o senador Pompeu. A minha vaga era uma vaga que eu tenho muito orgulho de dizer que eu ocupo, porque a minha vaga era ocupada pelo professor Teodoro Soares. Então ela surgiu, infelizmente, do falecimento do professor Teodoro Soares. E assim, eu tenho uma história muito bacana com o professor Teodoro, porque ele era reitor da UVA, no momento em que a gente estava na faculdade, e sempre foi muito atencioso com o curso de Direito. Nós participamos em algumas greves, inclusive, de reuniões com o professor Teodoro. Ele tinha trânsito livre com os alunos. E assim, foi muito bacana, porque coincidiu, né, do fato de eu concorrer, né, justamente na vaga que foi ocupada por ele. Simbólico, né? Foi simbólico, né? Então, a partir dali, a gente começou a se engajar na publicação de artigos, em participar das reuniões, né? As reuniões a gente debate muito, ensino jurídico, né? A gente discute muito a questão dos nossos patronos, né? E a partir dali veio esse interesse pela Academia Sobralense de Letras Jurídicas, muito incentivado também pelo nosso idealizador, que é o professor José Luiz Lira, que foi quem criou, né, a academia, né, quem idealizou a academia. E hoje nós temos aí acadêmicos das mais diversas áreas do direito. Nós temos desembargador, nós temos juízes, nós temos promotores, nós temos defensores, nós temos bacharéis em direito, professores, cientistas, enfim. Né? Uma academia bem eclética, né? Como deve ser. Eu acho que cada um tem a sua contribuição, a sua expertise, seja na área de gestão, seja na área realmente acadêmica, seja na sua profissão. Isso é que faz da academia, né? Vamos dizer assim, uma instituição eclética realmente no estudo do direito. E assim, né? A gente tem reuniões geralmente mensais. A pandemia, ela deu realmente vamos dizer assim, ela deu um distanciamento. A academia parou um pouco por conta da pandemia, mas assim que terminou a pandemia, nós já começamos a retomar esses trabalhos. Eu costumo dizer, né, que na academia, assumindo hoje como presidente, a gente tem que concluir a nossa revista jurídica. Esse é um dos projetos que a gente tem que estimular, né, a que os acadêmicos possam escrever cada vez mais artigos jurídicos. Eu acho que compilar até num livro no futuro, quem sabe. Também trazer a academia para a universidade, para estimular os alunos, né, a escrever realmente, a publicar. Eu vejo muito, posso estar enganado e posso ser corrigido, inclusive aqui, né, que eu vejo hoje o ser humano como todo, não só o aluno de direito, mas nós advogados, muito bitolado no dia a dia. Eu vou fazer a faculdade para passar na OAB, para passar no concurso, para advogar, entendeu? E a gente esquece um pouco da filosofia, da sociologia, da base, né, de tudo, né? E geralmente quando a gente está começando, a gente às vezes não está muito focado e perde muito isso. E isso é importante, essa construção filosófica, essa cultura, né? Ela ajuda bastante quando você vai perceber no dia a dia, no exercício da advocacia, na construção de uma petição, muitas vezes no momento que você vai analisar um processo, essa base ela conta bastante. Verdade. Né? Enriquece bastante o conteúdo das petições, e isso é importante também. Então a nossa intenção realmente é essa, de fomentar, né, o ensino jurídico, abrir outras vagas. Nós teremos em breve um edital, a abertura de mais vagas. Eu acho que a gente tem que oxigenar ainda mais, né, trazer aí pessoas novas com outras mentalidades, aproveitar as características individuais de todos os acadêmicos, né? E eu acredito que é isso. E também a nossa sede, a gente vai tentar lutar, né, para colocar a nossa sede da academia dentro de uma universidade. Nada mais importante do que ter a sede da academia, né, simbólico, né, dentro da universidade, para a gente fomentar. E eu acredito que seja isso. Esses projetos iniciais nós ainda vamos discutir, né, com a nossa diretoria, né? A nossa diretoria é uma diretoria eminentemente acadêmica, né? Eu estou aí terminando o mestrado. Nós temos o professor Alexandre Pinto, né, que é professor universitário, tem doutorado. Nós temos o professor Carneiro Neto também, que, se não me falha a memória, já está concluindo também, se não me falha a memória, o doutorado. A Ismênia também, eu acho que é doutora também em Direito. Acho que todos eles são. Então, assim, a gente tem realmente uma diretoria qualificada, e o meu objetivo principal é fazer dessa diretoria uma diretoria
assim, todos sejam presidentes, que não exista a figura do Rafael presidente, mas que, né, o Dr. Carneiro Neto traga a sua experiência para a diretoria, para a presidência, e que a gente faça uma gestão compartilhada, inclusive de trabalhos dentro das universidades, né? Cada diretor, né, participando além dos momentos, você tem aqui um estímulo muito grande na Faculdade Luciano Feijão, a escrita de artigos científicos, a gente participar desse momento, a gente criar esses momentos com as universidades. Isso ainda é um sonho, mas é um sonho que eu tenho certeza que nós vamos realizar com essa equipe comprometida que a gente tem na diretoria. Tá ótimo, fico muito feliz com essa novidade, lhe parabenizo novamente pela assunção a esse cargo tão relevante. Doutor Rafael, o tempo já foi, né? A gente teria muito mais coisa aqui para falar, né? Para a gente conversar a respeito. Eu quero deixar agora um último espaço para você fazer suas considerações finais, quem sabe até dando algumas dicas aí para os nossos alunos e egressos que estão entrando para a advocacia agora. Eu encerro aqui a minha participação, né? Falando aqui da minha gratidão, mais uma vez, ao professor João Ricardo pelo convite. Gostei muito aqui desse momento, desse programa aqui, é muito bacana. E eu acho que só tem a crescer aqui dentro da universidade, da Faculdade Luciano Feijão. E falar também, deixar aqui para vocês, né, que estão terminando a faculdade, que estão ingressando na advocacia, que acreditem na advocacia. Nós temos aí, Rafael, está muito difícil a gente conseguir captar clientes. Nós temos aí as redes sociais. Eu costumo dizer que hoje o grande captador de clientes são as redes sociais. É importante que o advogado, a advogada do futuro esteja antenado no marketing jurídico, esteja principalmente criando conteúdos. Eu sei que o nosso código de ética ele é um pouco restritivo, mas é importante a gente criar conteúdos, né, sobre determinados assuntos de interesse que vão chamar a atenção dos nossos clientes, nossos futuros clientes. A gente sempre está presente nos trabalhos da OAB, então esse marketing jurídico ele é muito importante, ele deve ser bastante considerado, é tanto que nós estamos, professor João Ricardo, criando lá na OAB Ceará uma central de cowork para jovem advocacia, mas dentro dessa central de cowork também um estúdio de podcast. Para que a advocacia, principalmente a jovem que não tem ainda um poder aquisitivo, né, construir os seus vídeos dentro da OAB. Sensacional. Os seus conteúdos digitais para atrair os seus clientes através da nossa OAB. Então, fica aí a dica, né, para vocês que querem advogar, efetivamente advogar. Não desistam da advocacia. A advocacia ela tem as suas dificuldades, como todas as profissões têm, mas é muito importante, eu acho muito relevante a gente chegar ali no final do processo, muitas vezes trazendo a dignidade para aquela pessoa, seja no benefício previdenciário, onde você consegue realmente estabelecer, né, um benefício para aquela pessoa que passou a vida sofrendo, passou a vida com muitas dificuldades ali na roça, principalmente, e você, numa ação trabalhista, também conseguir equilibrar as relações de trabalho, de você, no momento de uma ação, de um resultado positivo, numa briga, né, numa discussão envolvendo posse, você consiga restabelecer muitas vezes aquele direito que foi tirado na marra, né, muitas vezes de forma violenta daquela parte. Então a advocacia é bela, a advocacia ela traz dignidade e eu, né, convido todos os acadêmicos de direito, os estudantes de direito, a pensar em exercer a advocacia, em ocupar os espaços que não estão sendo ocupados ainda, né, e construir através de trabalho, através de ética, um escritório de nome, um escritório de sucesso aqui na nossa região. Perfeito, doutor Rafael. Mais uma vez, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui à Faculdade Luciano Feijão e ao FLF Cast. Eu espero que nós tenhamos outros momentos de conversa sobre a sua experiência, que é vasta. Então, agradeço novamente ao doutor Rafael, agradeço à equipe técnica, agradeço aos meninos do projeto de pesquisa e extensão, né, aos jovens aí do projeto, o Denis, a Lígia, a Andressa, a Nayana, e quero novamente fazer um convite para vocês. Esse episódio aqui está disponível aqui no canal do YouTube da Faculdade Luciano Feijão e, portanto, eu convido que vocês sigam o canal, que compartilhem os vídeos, que apertem lá no sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Se você tem dúvidas sobre a Faculdade Luciano Feijão ou deseja enviar sugestões para o nosso podcast, entre em contato por meio do telefone 3112 1001 ou pelas nossas redes sociais, @FLFeijão sem o tio ou @direitoflf_oficial. Sigam o canal da Faculdade Luciano Feijão no YouTube e recebam as notícias dos próximos episódios. Eu sou o professor João Ricardo Holanda, foi um prazer estar aqui para mais um episódio do FLF Cast, que é o som do conhecimento. Um abraço.